responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos, como anciãos, pastores, diretores, liderança em geral. A responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos para manter a igreja, para manter o povo de forma exclusiva, peculiar, como povo santo. Qual o desígnio de Deus para nós como líderes? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 58, verso 1. Leiamos juntos o que a palavra nos diz. Eu já estou aqui em cima do verso, com a Bíblia aberta, e o texto nos diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Essa responsabilidade Deus colocou em nossas mãos. Ele diz que nós devemos clamar, nós devemos falar, protestar contra o pecado, contra a licenciosidade, contra o pecado liberal na igreja. Essa é uma realidade do ontem, do hoje e creio que sempre. Porém, cada líder, cada liderança, ela vai dar conta diante de Deus de como ela cuidou, como ela desenvolveu esse ministério em relação a preparar um povo para a nova terra. Ele disse que nós devemos clamar, nós devemos anunciar, declarar, falar contra as transgressões do seu povo. E quando a liderança ela não desenvolve esse ministério com seriedade, quando a liderança sabe dos pecados que está acontecendo na igreja, de imoralidades, de adultérios, de fornicações, de pessoas que estão na igreja, mas estão se comportando como os mundanos, no dia a dia, se vestindo como os mundanos, se pintando como os mundanos. E a liderança não faz nada para advertir, para corrigir. O que irá acontecer com esses líderes? Com você que é líder. E eu creio que também com os liderados. Porque se os líderes, eles não advertem os liderados permanecerão no pecado, na prática do pecado. E o que irá acontecer então com os líderes e com os liderados? A Bíblia ela destaca um episódio na história, no livro de Ezequiel, capítulo 9. E gostaria que nós lêssemos junto, capítulo 9, o verso 4 a 6, de Ezequiel. Capítulo 9, verso 4, está escrito: e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A ordem de Deus é que o anjo passasse por meio de Jerusalém, por meio
do povo de Deus, pelo meio do povo de Deus, ele diz, e selasse na testa. Quem? Os que gemem, os que choram por causa das abominações, ou pelas abominações que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Sabe, meu querido? Sabe, minhas queridas? Se a liderança, ela não geme, ela não chora, simbolicamente, ela está conformada com os pecados que está acontecendo. Esse líder, essa líder, que faz parte ali da liderança, eu quero dizer isso. Essa pessoa não será selada. Aqui, como no tempo, não houve selamento para esses que estavam conformados com o pecado. Essa pessoa também não será selada se ela vive na prática do pecado. Ah, mas eu não vivo na prática, mas se você aceita, se você faz vista grossa, você é cúmplice. A palavra continua dizendo, aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Sabe, irmãos, se você não denunciar o pecado do povo de Deus, se você não alertar o seu povo, o povo de Deus, contra a prática do pecado, você não será selado. E o povo vai perecer. Mulheres, velhos, moços, virgens, crianças irão perecer. Mas não é só elas que irão perecer. Você como líder, que não advertiu, que não corrigiu, que não disciplinou, você também vai perecer. O verso seguinte vai dizer isso. Ele diz assim, então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios. E saíram e mataram na cidade. A punição não vem só para quem está na prática do pecado. Ela virá também para você, ancião. Para você, pastor. Para você, líder. Que sabe o que é pecado, que tem consciência da prática do pecado, aonde você lidera e você não corrige. Haverá um grito de desespero. Ah, estou perdido. Perdido por falta de disciplina, de correção, por falta de coragem para repreender o pecado, para repreender a prática do pecado. Sabe, meu querido, Deus, Ele ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E se nós não denunciar o pecado, nós iremos perecer junto com aqueles que vivem na prática do pecado, mas que eu tenho consciência que ele vive, está na igreja. E se eu não fizer nada para adverti-lo, para livrá-lo da prática do pecado, eu me torno cúmplice do pecado dele. Perder-se-ão ele e você, que conhece, que sabe, mas não disciplinou, não corrigiu. Para você que aceitou Jesus como teu Salvador, para você que decidiu ir para o céu,
Para você que decidiu ser uma nova criatura, Paulo, ele deixa um recado para você. Romanos capítulo 6, verso 22. Eu quero ler do 20 a 22, onde a palavra vai dizer assim: porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Que Deus seja louvado. Quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos ali, colhendo morte. Resultado do pecado é a morte. O verso 23 diz isso. Salário do pecado é a morte. Mas Deus nos libertou do pecado. Cristo nos libertou do pecado. E como filhos de Deus, nós temos que ter o nosso fruto para a santificação. Temos que nos esforçar para viver uma nova vida. Uma vida de obediência, de submissão. Um testemunho vivo diante de um mundo perdido. De um mundo que está se perdendo na prática do pecado. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós devemos dar um bom exemplo em relação a isso. E como líderes, nós devemos repreender o pecado, chamando o pecado pelo nome. E como liderados, nós devemos ter em mente duas coisas. Elas estão relatadas em 1 João 3, verso 8, está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós temos que pregar essa verdade. Nós temos que denunciar o pecado, para que o povo de Deus abandone a prática do pecado. E por que devemos abandonar a prática do pecado? Por que Isaías 58:1 diz que nós temos que anunciar, nós temos que protestar contra a transgressão, contra o pecado no meio do povo de Deus? Porque o pecado, a prática do pecado, ela é uma procedência maligna que leva à morte eterna. O verso 9 encerra dizendo assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amigo, a nossa palavra, a nossa voz, ela tem que ser de alerta contra a prática do pecado. Denunciando o pecado, chamando pelo nome. Deus, Ele está em busca de homens. Homens que não se compram. Homens que não se vendem. Homens que tenham coragem de chamar o pecado pelo nome. Homens que vivam com o pensamento de um dia estar na presença de um Deus santo. E para isso ele precisa ser santo, separados do mundo, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo, vivendo do mundo, vivendo no mundo, mas não praticando do pecado mundano. Pelo contrário, denunciando
a prática do pecado. Nós estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a cair, mas isso não nos dá o direito de viver na prática do pecado. Se cair, levante. Confesse o seu pecado para Jesus. Abandone a prática dele e você alcançará a misericórdia de Deus. Mas não faça do pecado uma prática, porque essa procedência, ela vem do diabo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Se você gostar dos vídeos, comente, compartilhe. Eu lhe agradeço muito. Isso ajuda o canal a divulgar esses vídeos para mais pessoas. E você estará com isso contribuindo para que mais pessoas conheçam essas verdades e renunciem também à prática do pecado. Meu muito obrigado. Fica com Deus.